O mundo está cheio de boatos sobre um grande evento ocorrendo em Israel, a construção do terceiro templo. Este evento foi profetizado no livro de Amós, sugerindo um plano divino para trazer o povo de Israel de volta à sua terra após um longo exílio. No entanto, há uma preocupação sobre se o templo poderia também trazer consequências sombrias. Estamos diante de uma mudança monumental, ou isso poderia levar a turbulências? As implicações são enormes, com os preparativos em andamento e as evidências se acumulando, desde a criação de vasos sagrados até o treinamento de sacerdotes. Portanto, vamos examinar este vídeo hoje para compreender o significado desses eventos e o que eles podem representar para o nosso mundo. Junte-se a nós enquanto investigamos os mistérios por trás da construção do terceiro templo e suas possíveis ramificações para o futuro. A ideia do terceiro templo tem uma história antiga que remonta aos tempos antigos. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, era uma parte fundamental da religião e identidade judaica, mas foi destruído há séculos, causando grande tristeza. No entanto, essa destruição também inspirou a reconstrução, um conceito que persiste até hoje com a ideia do terceiro templo. O Templo de Salomão não era apenas um local de culto, ele simbolizava a unidade e a fé da comunidade israelita. Sua destruição foi um marco na história judaica, despertando o desejo de reconstruir, um tema que continua com a ideia do terceiro templo. Surpreendentemente, a construção do terceiro templo não se trata apenas de erguer um edifício, mas de restaurar um centro espiritual e comunitário em Jerusalém. Este local guarda milênios de fé e história. Alguns interpretam eventos recentes, como a secagem do rio Eufrates e a reabertura do tanque de Siloé, como sinais de mudanças significativas que podem levar à reconstrução do terceiro templo. Para muitos na comunidade judaica, o terceiro templo representa mais do que uma reconstrução histórica. É visto como um renascimento espiritual, trazendo de volta rituais antigos e tradições. A localização do terceiro templo não foi escolhida aleatoriamente. Acredita-se que esteja associada a eventos bíblicos importantes, como o teste de fé de Abraão e a construção original do templo por Salomão. A destruição do primeiro templo e o cativeiro babilônico mudaram profundamente a fé judaica, levando à crença em um único Deus. Esta transformação está ligada às profecias antigas, tornando esses eventos não apenas históricos, mas divinos. O segundo templo, embora uma reconstrução, simbolizou um novo começo e uma recuperação. Curiosamente, foi construído no mesmo local do primeiro templo e marcou o retorno dos exilados à sua terra natal sob o comando de Zerubabel. A história se repetiu de forma trágica em 70 d.C., quando os romanos, liderados pelo general Tito, invadiram Jerusalém, levando à queda da cidade e à destruição do segundo templo pelo fogo. Esse evento, previsto pelos profetas bíblicos, refletiu o destino do primeiro templo, mostrando um ciclo de destruição e renovação na história judaica. É importante considerar o contexto ao redor desses eventos. Passagens como Jeremias 25:11 previram os 70 anos de cativeiro babilônico que culminaram na construção do segundo templo. O livro de Daniel, especialmente Daniel 9:26, menciona o ungido sendo morto, sinalizando uma mudança significativa na história judaica, muitas vezes associada à vinda do Messias e à destruição de Jerusalém e do segundo templo. Além disso, uma linha do tempo profética envolvendo 70 semanas ou anos, totalizando 490 anos, é mencionada, oferecendo interpretações diversas por parte de estudiosos e teólogos. Essas profecias antigas não são apenas relatos sobre edifícios antigos, são narrativas carregadas de significado espiritual e fé inabalável, oferecendo insights sobre o passado e o futuro. O local onde o segundo templo existiu em Jerusalém, conhecido como o Monte do Templo, mantém séculos de significado religioso e histórico. Apesar das mudanças ao longo do tempo, incluindo a construção do Domo da Rocha, um santuário muçulmano famoso, o Monte do Templo permanece como um ponto crucial onde a fé e a história se entrelaçam. A destruição do segundo templo desencadeou uma série de mudanças religiosas e políticas ao longo do tempo, deixando sua marca na história, desde governantes bizantinos até muçulmanos e cruzados. O desejo pelo terceiro templo persistiu entre os judeus, sendo visto não apenas como uma estrutura física, mas como o cerne da escatologia judaica, representando a esperança de uma era messiânica. As interpretações variam entre as seitas judaicas, enquanto os cristãos veem a chegada do Messias na forma de Jesus Cristo como uma profecia cumprida, com a segunda vinda considerada um evento que mudará o mundo.
Essas perspectivas distintas não apenas refletem a diversidade de interpretações religiosas, mas também influenciam questões políticas e sociais, como o acesso ao local sagrado e as demandas por liberdade religiosa. As profecias mencionadas contribuem para a intensidade da situação, especialmente nas referências do Novo Testamento ao significado do templo, como em Mateus 24, 12, onde Jesus destaca o impacto profundo da destruição do templo como um símbolo poderoso. Essa narrativa em torno do terceiro templo continua sendo uma mistura única de paixão religiosa por antigas profecias e ativismo político moderno. Para muitos na comunidade judaica, o terceiro templo representa um farol de esperança profundamente enraizado em profecias bíblicas. Historicamente, os templos eram mais do que simples edifícios. Eles eram o cerne da vida judaica, entrelaçando religião, cultura e governança. O desejo pelo terceiro templo vai além do físico. Trata-se de restabelecer uma conexão direta com o divino, representando um espaço sagrado onde o céu e a terra se encontram, oferecendo uma dimensão espiritual às aspirações da comunidade judaica. Para os defensores dessa causa, como o rabino Kim Richmond do Instituto do Templo, a reconstrução do templo não se limita às estruturas físicas, mas busca alcançar um plano espiritual mais elevado, onde a presença divina se torna tangível. O Instituto do Templo em Jerusalém desempenha um papel central nesse movimento, preparando meticulosamente vasos rituais, treinando sacerdotes e estabelecendo as bases para um possível capítulo monumental na história judaica. Passagens bíblicas como Ezequiel 40:48 e Isaías 2:2-4 ecoam esse profundo anseio pela reconstrução espiritual e promovem uma visão de unidade e paz, onde as nações se unem em busca de ideais mais elevados. No entanto, o Monte do Templo, em Jerusalém, tornou-se recentemente um foco de tensão religiosa e política, destacando a complexidade dessas questões. Os esforços para reviver os antigos rituais têm gerado uma controvérsia significativa. Em 2015, a conclusão de um altar destinado a renovar sacrifícios causou agitação nas águas das tradições bíblicas profundamente enraizadas. Em 2017, sacrifícios reais realizados perto do Monte do Templo resultaram em prisões e debates generalizados. A atmosfera contenciosa persistiu em 2018, quando uma reconstituição do sacrifício da Páscoa na base do Monte do Templo foi permitida, marcando um impulso persistente para a reconstrução do terceiro templo. O cerne dessa questão reside nos números bíblicos profundos descritos nos rituais de sacrifício, como em Números 19, 2, 10. Nos últimos anos, essa prática antiga tornou-se um ponto focal que alimenta debates, prisões e uma discussão mais ampla sobre o papel dos rituais antigos no mundo contemporâneo. O Monte do Templo não é apenas um pedaço de terra qualquer, é onde ficava o Templo de Salomão, atualmente ocupado por marcos islâmicos como o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. Este local histórico é profundamente contestado, tanto entre judeus quanto muçulmanos, que reivindicam sua sacralidade. O conflito sobre o Monte do Templo transcende meras diferenças religiosas. Está impregnado de história e política. A luta pelo Monte do Templo não é apenas uma nota de rodapé na história. É um fio condutor que provoca disputas contínuas e molda o futuro da região. A perspectiva de reconstruir o terceiro templo estende-se para além do ato físico de construção. Para a comunidade judaica, representa uma profunda responsabilidade comunitária, entrelaçada com o cerne da fé judaica. No entanto, a jornada em direção à sua realização é repleta de complexidades, navegando na intrincada teia de sentimentos religiosos, narrativas históricas e dinâmicas políticas. Diversas tentativas de reconstrução ocorreram desde a destruição do Segundo Templo, em 70 d.C. Os judeus religiosos anseiam pela construção de um terceiro templo no Monte do Templo, um desejo profundamente enraizado na tradição judaica e na oração. Durante a revolta Bar Kokhba, em 132 d.C., houve um esforço inicial para reconstruir o templo após as forças de Simão Bar Kokhba capturarem Jerusalém dos romanos. No entanto, o fracasso da revolta teve graves repercussões. O imperador romano Juliano, que reinou no século IV d.C., tentou reconstruir o templo, mas seus esforços foram frustrados por incêndios subterrâneos e terremotos. Em 610 d.C., o Império Sassânida brevemente deu aos judeus o controle de Jerusalém, levando a um reinício dos sacrifícios de animais. No entanto, o controle foi logo recuperado pelos bizantinos.
que demoliram o templo parcialmente construído após a conquista muçulmana da Síria em 637 d.C. Os árabes expulsaram os judeus que haviam começado. O movimento para reconstruir o templo tem sido impulsionado por várias organizações, como o Instituto do Templo e o movimento fiel Eretz Israel. Embora o judaísmo ortodoxo tradicionalmente espere por intervenção divina, esses grupos trabalham ativamente para a reconstrução nos tempos atuais. No entanto, há desafios significativos nesse empreendimento. A ideia de que a reconstrução do templo exige uma presença judaica substancial em Israel é amplamente reconhecida. No entanto, a dispersão da população judaica global levanta questões sobre os pré-requisitos para iniciar um projeto tão monumental. Além disso, questões sobre quem pode entrar no templo de acordo com a lei judaica e a necessidade de purificação ritual adicionam camadas de complexidade. Escritos proféticos, como o livro de Ezequiel, oferecem orientação e inspiração para aqueles que contemplam os desafios da reconstrução. Profecias sobre o papel do Messias são centrais nesse contexto, sugerindo que sua chegada marcará um momento crucial na teologia judaica. Alguns acreditam que o templo será reconstruído pelos esforços humanos, enquanto outros imaginam que ele descerá dos céus como uma manifestação divina. Em meio a interpretações divergentes, a construção do terceiro templo é vista como inevitável, representando uma renovação cósmica e uma nova era de paz e divindade.